Muito bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez, né, com a questão agora já de número 13 do capítulo 6, né? Temos uma questão então de dilatação térmica do livro de física, né, do segundo ano, Elo, Walter e Newton, quer dizer, Newton, Elo e Walter são os autores do livro, certo? Então a questão de número 13, vamos ler essa questão. Vamos verificar o que está pedindo, já fez um esboço aqui, né, um diagrama para entendermos o que está acontecendo. Certo? Então se trata de um fio de cobre. Vamos só ler aqui o problema. Então o problema diz o seguinte: a temperatura de 0 graus Celsius, um fio de cobre mede 100 metros. Então a temperatura de 0 graus Celsius, um fio de cobre mede 100 metros, certo? O comprimento inicial, o L0 dele é 100 metros, θ0, 0 graus Celsius, certo? Então fala que seu comprimento passa a ser agora o quê? De 100,068 metros. O que está aqui embaixo agora, veja, 100,068 metros. Então ele sofreu uma dilatação linear, né? Então o seu comprimento passa a ser de 100,068 metros quando a temperatura atinge 40 graus Celsius. Então verifique, né? Atingiu 40 graus Celsius, ele sofreu uma dilatação linear. Aqui, olha, tivemos um aumento do comprimento. Então só observar que era 100, agora é 100,068 metros. Era 100 metros, agora é 100,068 metros. Muito bem. O problema que eu quero saber aqui agora é o seguinte: qual que é o valor do coeficiente de dilatação linear do cobre? Que no caso, esse alfa aqui, né? Devemos então isolar o que? O coeficiente de dilatação linear. No caso, esse alfa do cobre. Em relação a esses parâmetros aqui, ó, variação de temperatura e variação no comprimento, né? Então, muito bem, vamos isolar esse alfa e calcular, fazer o cálculo aqui, pessoal. Então, lembrando, né, que essa dilatação linear, esse ΔL que teve aqui, ele dependeu de quem? Só lembrando aí, olha, ΔL que está aqui, olha só, ΔL, a dilatação linear, dependeu de quem? Dependeu do comprimento inicial, certo? O L0 que está aqui, certo? Muito bem, multiplicado pelo coeficiente da dilatação linear, que é o que a gente está procurando, certo? E multiplicado pela variação da temperatura, né? Variação de θ. Então a temperatura foi de 0 graus para 40 graus. Tivemos então aqui uma variação do θ, variação de temperatura. Muito bem, tudo isso aqui a gente tem, né? A dilatação linear pode ser deduzida aqui, né? Então você vê que ΔL, essa variação de comprimento foi o quê? Se o comprimento era 100 metros e agora é 100,068, então a dilatação linear foi o quê? Foi essa diferença. 100,068 menos 100. É o que está aqui, olha só. ΔL é quem? É o comprimento, né, final menos comprimento inicial, certo? Então você tem que ΔL foi 100,068 metros menos 100 metros, que é o L0. Então ΔL foi de 0,068 metros, certo? Essa foi a dilatação linear, né? O valor de ΔL. Mas o que a gente procura é o quê? É esse alfa. A variação de temperatura a gente pode deduzir aqui também, né? Se for de 0 a 40, foi de 40 graus. Comprimento inicial 100 metros. Então vamos isolar esse alfa, que é o problema que está querendo. Então veja que isso tudo está multiplicando, né? L0 vezes alfa vezes Δθ. Então vamos passar dividindo isso aqui, né? Isolando o alfa. Olha só, tudo multiplicando, passa o que dividindo aqui para debaixo. Olha isso aqui, olha. E vamos deixar o alfa isolado. Então teremos que esse alfa é quem? Teremos que alfa é o quê? L0 debaixo do ΔL, Δθ debaixo do ΔL, né? Então vamos ter o quê? ΔL dividido para L0 Δθ, certo? Então agora só é fazer a nossa substituição. Muito bem. Continuando aqui embaixo, olha só o que teremos. Ganhar um espaço aqui. Olha só. Então teremos que alfa é o ΔL que a gente obteve aqui, né? 0,068 metros dividido para L0, que é os 100 metros ali, né? De comprimento. E pela variação de temperatura. Então a gente viu que a temperatura foi de 0 a 40, né? Então a Δθ, que é a variação de temperatura, foi 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. Muito bem. Vamos tentar isolar isso aqui, né? Fazer uma divisão. Veja, eu tenho unidades iguais aqui dividindo, né? Então corta, né? Passa a faca, corta. Então teremos o seguinte:
eu tenho 0,068 dividido para 100, que multiplica 40, certo? Isso então vai dar o quê? 4.000 graus Celsius. Muito bem. Então vamos continuar aqui. Olha só. Vamos efetuar essa divisão. Tenho 0,068 dividido para quem? Para 4.000. Então podemos colocar isso aqui, o que, em termos de notação de base 10 para facilitar essa divisão. Talvez para resolver sem calculadora isso até pode nos facilitar o trabalho, né? Vamos verificar aqui. Vamos aumentar algumas casas decimais para frente aqui, né? Aqui eu aumento, vou fazer virar 6,8. Aqui eu diminuo a vírgula e vou fazer o que? Virar 4, né? Logicamente, o que? 4 é multiplicado por uma base 10 e um expoente aí, né? Então vamos ver aqui, olha, temos 6,8 multiplica 10 na menos quanto? Veja, aumentou duas casas decimais, né? Se a vírgula vinha para cá, aumenta duas, eu vou ter que tirar 2 da base 10. Tira 2 da base 10. Muito bem. E embaixo aqui eu tenho o quê? 4 vezes 10. Olha só, a vírgula saiu daqui veio para cá, né? Então tirou 3, aumenta 3 na base 10, né? E a temperatura está em graus Celsius. Muito bem, estamos quase chegando lá. Continuando aqui embaixo, olha só. Então temos que alfa é igual a 6,8 vezes 10. Olha só. Eu tenho base 10 embaixo, em cima, né? Eu conservo a base 10 e vou subtrair nos expoentes. Coloco o expoente de cima, que é menos 2. Menos o expoente de baixo, né? Que é 3. Menos 3. E graus Celsius, eu vou passar para cima essa unidade, né? Vai graus Celsius inverso, né? Graus Celsius na menos 1. Isso dividido para 4. Certo, pessoal? Muito bem. Agora só tenho aqui uma simples divisão aqui, para a gente conseguir achar o nosso coeficiente de dilatação linear. Então, o valor do nosso alfa vai ser quem? Alfa vai ser o quê? 6,8 dividido para 4, certo? 6,8 dividido para 4. Isso vai dar o quê? Isso vai dar, vamos ver aqui, isso vai dar 1,7, correto? 1,7, mantém a base 10 ali, né? E essa subtraçãozinha aqui, né? Devo 2, devo 3, então devo 5, certo? Menos 2 e menos 3, menos 5. E a nossa unidade, graus Celsius, na menos 1. Certo, pessoal? Então, a gente acabou de fazer a resolução aqui do problema de número 13 do capítulo 6 do livro de Física 2, né? Newton Wellow Walter. Esse do capítulo 6, as questões de dilatação térmica. Muito bem, pessoal. Então, aguardem para nossa próxima questão, a questão de número 14. Lembrando que temos até a questão de número 26, tratando de dilatação térmica, né, para sólidos, e depois a gente vai para a dilatação térmica de líquidos. Muito bem, pessoal. Joinha e até mais.